glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz para a igreja do avivamento. Almas, células, famílias, caráteres, ganhar, consolidar, circular e enviar. Eu vou, nós estamos indo, né? A verdade é, toda vez que eu escuto essa saudação, eu me faço o seguinte questionamento: será que realmente eu estou indo, né? Porque falar e fazer são duas ações totalmente diferentes. Mas eu creio que nós estamos indo, né? Cumprindo o chamado do Senhor, cumprindo a vontade de Deus para as nossas vidas. E assim a gente vai avançando no reino de Deus. Quero agradecer ao nosso pastor, amigo de muitas, agora pode dizer muitas datas, né? Me lembro do pastor Paulo, foi meu líder de quarto quando eu me converti. Tem 17 anos, inclusive eu faço ano de acordo com a igreja do Evangelho Pleno. Ano que eu me converti, né? Quando eu me converti, o pastor Erilson foi enviado para cá, para o Sítio Alegre. Me converti em junho, em julho, ou em setembro, agosto, não foi? Foi agosto para setembro. Ele foi enviado aqui para Sítio Alegre, né? Então, todos os anos eu faço aniversário junto com a igreja do Sítio Alegre. E para mim foi uma alegria muito grande. E quando eu estava vindo para cá, eu tive a oportunidade de ser tomado por uma lembrança muito importante da minha vida, pelo Espírito Santo, onde eu estava compartilhando ali fora com o pastor Paulo, onde um dos meus líderes ele foi convidado para pregar aqui e eu vim como um intercessor, alguém que estava aos pés aprendendo, né, irmão Carlinhos? E aí eu olhei para aquele homem pregando aqui, o cara que eu tenho muita admiração sobre a vida dele, né, que pregava o evangelho de uma forma muito graciosa, e eu disse, um dia eu vou estar ali pregando no aniversário da igreja do Evangelho Pleno daqui em Sítio Alegre. E para a glória de Deus, aqui está se cumprindo uma oração que eu fiz há muitos anos atrás. E o Espírito Santo me trouxe essa lembrança, essa graciosa lembrança. Né? E aí eu já abro um parênteses aqui para falar para você. Ore ao Senhor, sonhe diante da presença de Deus. Deseje viver aquilo que Deus ele tem reservado para você. Enquanto as amadas amigas e amados aqui tocavam e eu louvava, eu te entrego tudo, o Espírito Santo me projetou lá 2023. Onde em oração, Janaílis, eu disse ao Senhor, este ano eu te entrego tudo. Felipe, eu fiz essa oração ao Senhor, 2023, esse ano eu te entrego tudo. 2022 a Annalise nasceu, e a gente ficou bolando planos e mais planos e mais planos para saber como a gente ia criar a nossa filha. Surgiu essa ideia de empreender e aí a gente já analisou tudo aquilo que a gente poderia fazer e a gente entrou nessa empreitada de empreendedor. E investimos tudo que a gente tinha. Mas por volta de julho de 2023, eu decidi dentro do meu coração. Eu quero ter uma vida rendida aos teus pés, a ponto de que tudo que é meu seja teu, não importa o preço que eu venha pagar. E eu entendi aquela oração porque foi uma oração muito ousada diante da presença do Senhor. E aí a gente entendeu e as coisas deram tudo errado, tudo errado. Fomos assaltados, eu sofri um acidente de moto, fomos assaltados. Roubaram minha moto, pouco tempo depois roubaram meu carro. A empresa não prosseguiu, não evoluiu, nós fechamos a empresa. Mas eu permaneci fazendo uma oração ao Senhor específica, diante de todas as outras que a gente estava fazendo. Senhor, não importa qual é o preço que eu tenho que pagar, mas eu preciso entrar num nível de intimidade contigo, onde a tua presença ela seja muito mais importante para mim do que qualquer outra coisa que eu possa carregar. E aí nessa oração eu comecei a chorar em 2023, 2024, 2025, foi um ano de muitas lágrimas. Mas eu sempre dizia ao Senhor, teve um momento, uma noite que eu estava conversando com o pastor Paulo e ele recebeu, esse homem foi enviado de Deus naquela exata noite, no meio de uma tribulação muito grande. Quando eu cheguei da minha empresa e sentei lá atrás no estacionamento do apartamento que a gente morava e eu estava derramando muitas lágrimas, e lágrimas de muita angústia.
angústia. E ele me ligou, ele nem vai lembrar disso, mas ele me ligou e aí eu consegui compartilhar algumas coisas e ali para mim foi refrigerador. Depois passei por outra tribulação, mas tinha recebido a porção que precisava para resistir mais uns dias. E a minha oração foi: Senhor, eu não vou te questionar o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê disso ou o que está acontecendo, mas eu te peço uma coisa. Me ajuda a preservar a minha fé, eu e a minha esposa. Nos ajuda a preservar a nossa fé. Não importa o preço. Eu continuei dizendo, eu preciso adentrar num nível de intimidade onde a tua presença, ela vale muito mais do que o ouro, muito mais do que a prata, muito mais do que o status social, muito mais do que as posições. Eu preciso me colocar nessa posição, porque de onde o Senhor me resgatou só vale uma vida se for ela de uma forma radical. Ou é ou não é. E pela misericórdia do Senhor, a gente tem vivido dessa forma. Tudo foi tirado, toda essa perspectiva de glamour. Eu estava ali testemunhando com o meu amigo Jonas, que tive o privilégio de reencontrá-lo aqui nesse final de semana. Ele chegou no carro dele e eu disse: esse carro era um dos nossos sonhos. Você lembra que eu falei isso? Mas na verdade não era, ainda é, porque Deus tem poder para fazer. Na beira do carro parado. Mas é algo que, quando você se derrama para o Senhor, se tiver o carro, se não tiver, Deus ele é provedor de tudo e ele traz o que é o primordial, que é a sua presença. E é justamente isso aqui que eu quero entrar. Porque falar de intimidade, você tem um leque de pessoas para poder abranger na Bíblia. E um dos maiores dele, mais famosos, é o rei Davi. Onde uma expressão, depois que Davi pecou, ele fala uma expressão para Deus, ele disse: Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito. E naquela situação, a gente sempre conversa ali, o Cauê, que está aqui lá anda sempre com a gente, sempre conversa, troca informações juntos, acerca da palavra de Deus. A gente sempre fala aqui, para Davi, o que tinha de mais precioso não era o seu reino, não era o seu glamour, não era o seu estado social, não era a sua patente. O que tinha de mais precioso para Davi era a presença de Deus. E Davi compreende isso e ele diz: Senhor, que falte tudo, mas que não falte a tua presença. Então Davi é um dos caras mais famosos, porque a gente pode mergulhar sobre intimidade. Mas quando eu me deparo com esse texto de Êxodo, capítulo número 33, onde aqui há um dos encontros de Moisés com a presença do Senhor, eu fico chocado a ponto de que a Bíblia, como eu vou confessar aqui para você como eu leio a Bíblia para mim, ela apesar de ela ser um livro que ela contém a história, mas para mim ela não é um livro de história, ela é um livro ela é a palavra de Deus. Então todas as vezes que eu vejo textos como esse, seja no Antigo ou no Novo Testamento, eu vejo uma porta aberta para que, se alguém adentrou por esta porta, significa que eu, como servo, filho do Senhor, também posso adentrar. Há um nível onde o coração ele se alinha em uma proporção onde todas as coisas, como foi falado aqui, fantástico, que a serva do Senhor falou aqui, onde todas as coisas perdem o glamour. Mas elas não perdem o glamour, não é porque elas não são preciosas, não, é porque existe algo que é muito mais superior, que é a presença de Deus, que é o agir de Deus, que é o mover de Deus nas nossas vidas. E quando nós conseguimos adentrar nesta perspectiva, todas as coisas, não é que elas percam o seu valor, mas é que elas passam a ser segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano, porque o plano principal, o plano número 1 é o desejo de tocar no coração do Senhor. Como está a tua vida? Como vai a sua vida? Nós estamos, irmãos, vivendo numa geração onde os relacionamentos eles têm sido superficial demais. Na verdade, nós somos conhecidos como a geração do fast food, né? Há um toque de celular, as coisas se resolvem. A gente não quer mais, estávamos ali testemunhando sobre a inteligência artificial.
E aí a gente testemunhando na nossa área, que é a área da pregação, mas a gente não quer mais se debruçar diante das Sagradas Escrituras, porque se nós tivermos cuidado, aqui tem tudo. Mas quando nós falamos da presença de Deus, nada substitui aquilo que você precisa fazer, que é o encontro do Senhor. E aí nessa era de relacionamentos superficiais, eu sempre quebrando o meu coração a ponto de escutar o que é que o Senhor quer fazer, o que é que o Senhor quer falar, qual é a mensagem que o Senhor quer trazer, não para os outros, mas trazer para mim. Porque a primeira pessoa que precisa ser impactada com uma palavra de Deus é o mensageiro, não a pessoa que vai ouvir. Por isso há a importância de que diariamente você vá à presença do Senhor. Porque se você não for diariamente à presença do Senhor, você vai construir um relacionamento pautado na fé dos outros. E você vai precisar de momentos de avivamento para poder trilhar algo que o Senhor ele já quebrou. Ele já acabou com isso, que é precisar de se apropriar daquilo que outras pessoas estão produzindo. Jesus ele acabou com isso na cruz do Calvário, onde ele liberou o livre acesso. Então, nós não precisamos mais de alguém estar na posição por mim, ou pagar o sacrifício por mim, porque nós podemos ir diretamente ao trono da graça. Glória a Deus. E foi muito perfeito quando eu me deparei com esse texto, onde o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Filho, nessa geração que vocês estão vivendo, vocês precisam de um relacionamento íntimo e profundo com a minha presença. Porque sem um relacionamento íntimo e profundo com a presença do Senhor, nós não vamos experimentar aquilo que os céus têm para derramar sobre as nossas vidas, a não ser que seja em momentos festivos. Mas eu já abro um parênteses bem grande aqui. Deus ele não te chamou para viver de festividade. Ele te chamou para viver de um relacionamento diário. De um relacionamento íntimo, de um relacionamento pessoal, de um relacionamento onde você se derrama diante da presença de Deus, na convicção de que Ele não só escuta o teu coração, porque escutar, qualquer um escuta, mas Ele além de escutar, Ele responde às mais profundas indagações dos nossos corações. As mais profundas questões das nossas vidas. E o que eu acho fantástico é que, quando se trata de Moisés ele tem um encontro na sarça ardente, como todo mundo já conhece a história, mas ele foi sempre buscando algo mais da parte de Deus. A ponto de entender que aquilo que era mais precioso para ele, não era o glamour de ser conhecido como um grande líder, ou de um grande profeta, ou alguém que representava o poder de Deus, mas era alguém que falava face a face com a presença do Senhor. Era alguém que conhecia o coração de Deus. Era alguém que conhecia qual era a vontade do Senhor. Quando você vai entrar no contexto desse texto, você percebe que Moisés ele estava em um momento muito propício à presença, à manifestação de Deus. O momento onde ele responde ao chamado de Deus, que é onde o Senhor fala para ele, sobe ao monte. Sobe ao monte, subir ao monte, conota ir buscar a presença do Senhor. Só que, como eu falei, nessa geração que nós estamos vivendo, nós não queremos mais ir aos pés do Senhor. Porque sempre vai ter alguém, Felipe, que vai ter uma palavra. Sempre vai ter alguém que vai estar disponível a orar, vai estar disposto a carregar a cruz. Mas, na verdade, o desejo principal do Senhor é que você consiga ter a convicção nele de que você precisa estar diretamente aos pés. Acho fantástico textos como esse, falavam o Senhor face a face com Moisés, como um amigo fala ao outro. Porque Moisés ele não precisava de um intermediário, ele estava com o coração aberto. Mas quando nós vamos estudar a vida desses grandes homens, nós percebemos uma coisa muito importante. E inclusive a palavra do Senhor fala, eram homens da mesma espécie que eu e você.
Eram homens da mesma substância que eu e você. Homens tão naturais como eu e você. Só que eram homens que eles desejavam entregar ao Senhor aquilo que muitas das vezes nós não estamos disponíveis a entregar. Todos os dias eu me faço uma mesma indagação. Eu faço igual o salmista, eu olho para dentro de mim mesmo e me pergunto como é que tu está? Como você está? Como é que está a tua vida? Sério. Se hoje você tivesse a oportunidade da parte de Deus em o Senhor sondar o teu coração, o que era que o Senhor iria achar? O que era que o Senhor iria encontrar se abrisse os céus aqui agora e você tivesse o vislumbre da presença do Senhor a ponto de Ele chegar face a face contigo? Será que aquilo que o Senhor iria encontrar em ti, eu falo sempre isso para mim, em mim, seria algo que iria agradar o coração do Senhor? Ou seria algo que precisaria corrigir um percurso? Como vai a tua vida? Como vai o teu coração? Há uns dias atrás eu estava numa pegada muito massa, Daniel, com o Senhor. De vez em quando eu estava gravando os vídeos e mandando no Instagram como mensagem. E um dia o Espírito Santo falou muito forte no meu coração na manhã. E ele disse: filho, a tua geração está muito cheia de informação. Mas está precisando de algo que é muito mais além de informação. E claro que todo mundo que tem esse contato vai fazer as perguntas quando recebe a pergunta. E ele perguntou: o que seria isso que precisa ser muito mais importante do que a informação? E aí foi onde o Senhor nos trouxe justamente para esse tema. Nós estamos cheios de informação e informação ela está acessível para qualquer tipo de pessoa. A minha mãe, 73 anos, ela aprendeu a mexer no aplicativo do Nubank e agora ela faz Pix, né? Aprendeu até agora a nova, que dá para guardar dinheiro, né? Então informação qualquer um aprende. Mas no que tange relacionamento na presença do Senhor, no que tange aquilo que muda as nossas vidas, não é a informação que nós precisamos em si, nós precisamos de mergulhar, pegar essas informações e transformar elas em vida dentro de nós mesmos. Nós vamos conseguir fazer isso quando nós pegarmos as informações e nós formos aos pés do Senhor. E aí nós saímos de um relacionamento superficial para um relacionamento onde ele faz sentido nas nossas vidas. Um relacionamento onde a palavra do Senhor, ela diz: falava o Senhor face a face com Moisés, como um amigo fala ao outro, e eu pego essa mensagem e digo: se o Senhor falava face a face com Moisés, como um amigo fala ao outro, então eu consigo entender que essa porta está aberta. Enquanto a porta estiver aberta, me dá a entender que eu posso percorrer o mesmo percurso a ponto de a minha vida ela fazer tanto sentido na presença do Senhor, onde o que vai ser o primordial é falar ao Senhor face a face, como um amigo fala ao outro. Aleluia. Como um amigo conhece o coração dele. E nessa era de relacionamentos superficiais é onde nós precisamos adentrar como servos e servas de Deus. Onde a nossa principal característica precisa ser não carregar simplesmente o nome de cristão, porque isso infelizmente está muito banalizado. Crente agora é moda. E aí tem de diversas formas, mas nós precisamos voltar ao caminho da intimidade a ponto de que isso faça sentido de uma tal forma onde as pessoas não consigam olhar para mim, para você e ver lá vai um crente, mas elas consigam olhar para mim, para você e olhar e dizer: lá vai um homem e uma mulher que transpira a presença de Deus. Um homem e uma mulher que carrega a essência de Jesus de uma forma tão forte, onde ele é o representante de Jesus, onde ele chega. Será que você teria coragem de fazer essa autoanálise? Olhar para dentro de si mesmo e enxergar: eu sou um homem ou eu sou uma mulher de Deus? Hoje eu vim aqui com o coração muito aberto diante da presença do Senhor,
trazer essa convicção no nosso coração, porque o Evangelho ele não precisa de uma nova revelação. Muitos estão brigando para trazer uma nova revelação, uma nova mensagem que impacte as pessoas, mas o Evangelho não precisa de uma nova revelação. Ele precisa voltar, pelo contrário, ele precisa voltar a ser vivido e pregado na essência que ele é. Voltar a ser vivido e pregado na simplicidade que ele é. Porque o que vai mudar as nossas vidas não é uma nova revelação que ninguém ainda trouxe, é voltar à essência da presença do Senhor, a ponto de que isso aqui saia desses papéis e tome vida dentro de mim. E essa noite eu venho dizer para você que com muita propriedade, lembrar a você, existe um caminho, uma porta aberta, onde o Senhor está à espera que você acesse essa porta, adentre essa porta, a ponto de você conhecer qual é o favor do Senhor, qual é a graça do Senhor, o que é falar com o Senhor face a face. Fala sério. Qual foi a última vez que paramos para poder mergulhar diante da presença do Senhor com essa convicção de que ali tudo faz sentido? Com essa convicção de que ali tudo faz, ali tudo se encontra, ali tudo se encaixa. Jesus não está preocupado quanto você tem no bolso. Qual é o seu status social? Quantos seguidores você tem? Mas ele está preocupado com o teu relacionamento com ele. Ele está preocupado como vai o teu coração. Porque baseado em como está o teu relacionamento com Deus, você pode ser testemunha de vergonha ou testemunha de verdade. Vaso de honra ou vaso de desonra onde você está. E a porta desse relacionamento profundo com o Senhor ela está aberta hoje para você voltar. Fantástico. O que a Janaína falou. Voltar ao primeiro amor. Nós não estamos precisando de grandes coisas nas nossas vidas para que a nossa vida faça sentido. Nós estamos precisando não sair da presença do Senhor. E não sair da presença do Senhor vai nos trazer esse mover dentro do coração a ponto de que, através desse relacionamento íntimo e profundo, eu vou ter a minha vida com sentido diante da presença de Deus. Quantas vezes o Espírito Santo tem chamado você para ir mais fundo? Quantas vezes o Espírito Santo tem chamado você para vir mais perto? Estava do lado dos outros ali, e eu me ajoelhei ali, e eu disse: Senhor, essas palavras, muito obrigado, porque o Senhor não desistiu de mim. Muito obrigado, porque o Senhor, em momento nenhum, desistiu da minha vida. E se passaram 17 anos de muitas lutas, de muitas dores, de muitas provações, mas de muitas vitórias. De muitas vezes onde não foi o poder de Deus, o agir sobrenatural de Deus que mudou aquela circunstância, mas foi a convicção de saber de que, apesar de tudo aquilo que estava acontecendo, Ele estava lá. Apesar de que tudo estava acontecendo, que todas as coisas estavam contribuindo para tudo desmoronar, existia sempre um caminho onde a presença de Deus ela não se apartava. E quantas vezes Deus me consolou como esse amigo fala ao outro? Sabe por que você está aqui essa noite? Não é porque você é melhor do que o outro que está lá fora, não. É porque você conseguiu policiar um pouco mais o seu coração, mas se você não ir com tudo que você tem, a presença de Deus, pode ser que amanhã você não volte para outro dia de festa. Se você não for com tudo que você tem, a presença de Deus, você não vai resistir àquilo que está acontecendo no seu ciclo de vida. Se você não for com tudo aquilo que você tem,
aos pés do Senhor e entregar a Ele, a sua vida ela vai ser uma vida de superficialidade. Quando na verdade o Senhor te chamou para uma vida de intensa transformação. Uma vida de intensa mudança, e o que muda as nossas vidas é a convicção de que o Espírito Santo ele tem muita paciência para trabalhar na gente. Só que ninguém nunca sabe quando é que os dias serão, que será o último dia. Eu passei o dia inteiro hoje com um pesar do coração muito grande. Um discípulo muito querido, passando por dificuldades muito intensas com a sua esposa, perdeu a esposa hoje às 5h30 da manhã. 8 meses de casado. Nós passamos praticamente diante de ontem e hoje trocando mensagens, até a madrugada. Porque ele está em Fortaleza e eu estou aqui. Mas nunca ninguém sabe quando é que vai ser o último momento. Por isso há a necessidade de nós corrermos hoje para a presença de Deus. Há a necessidade de nós voltarmos hoje para a presença de Deus. Há a necessidade de nós desejarmos no nosso coração hoje que a palavra de Deus ela tome vida dentro de nós. O caminho de uma vida de intimidade, de profundidade está aberto hoje. E você só vai entender que isso é o essencial na sua vida quando você desejar abrir mão de tudo aquilo que te atrapalha da presença do Senhor e correr aos pés dele. Porque enquanto isso não acontecer, será só ouvir as outras pessoas testemunhar. Falo sempre para os meus discípulos, é fantástico ouvir alguém falar que nós precisamos retornar ao primeiro amor. É fantástico ouvir isso. Acho perfeito quando alguém está falando sobre isso. Mas é melhor ainda quando isso está sendo gerado dentro do seu coração, sem intermediário. Porque significa dizer que o Espírito Santo está te chamando para perto, para falar contigo face a face. Aleluia! Porque não tem como receber uma mensagem dessa e não saber que foi o próprio Senhor que convidou o coração para perto. Agora a questão é, eu e você, nós estamos disponíveis a viver o nível de entrega para experimentar o que é falar com o Senhor face a face. Há um tempo atrás eu projetei dentro do meu coração. Eu não quero mais se alimentar daquilo que as pessoas estão simplesmente falando. Porque se elas estão falando, significa dizer que o caminho está acesso para mim não só ouvi-las, mas para mim percorrer o mesmo caminho e viver aquilo que elas estão falando. E me deparar no contexto de Êxodo, capítulo número 33, você vê que acontece algumas coisas anteriores a esse texto, a ponto de Moisés estar no cume do monte, Arão fica com o povo, Moisés está lá numa intensa busca diante da presença do Senhor e Arão está com o povo. Enquanto Moisés estava recebendo a graça do Senhor, Arão estava compartilhando com o povo, tentando dirigir aquele povo. E a palavra do Senhor fala no capítulo número 33 que o povo começa a questionar a Arão onde estava Moisés. A ponto de dizer, Arão, faz para nós deuses que eles representem, que esses deuses representem que foram eles que nos tiraram do Egito, porque este tal Moisés, ele subiu e ninguém sabe mais onde ele se foi, o que era dele. E sabe o que é que a palavra do Senhor fala? Que enquanto Moisés estava no pé do monte orando ao Senhor, na verdade em cima do monte orando ao Senhor, Arão, tomado por aquela pressão do povo, chama todo o povo de si, traga todos os pendentes de ouro. E a Bíblia diz que eles jogaram aquilo ali no ouro e apareceu um bezerro de ouro. E o povo começou a festejar o bezerro de ouro. Começou a adorar aquele bezerro como se aquele bezerro tivesse tirado eles do Egito. E uma lição muito forte, ela nasce a partir desse contexto.
Sabe qual é? É que se você não subir ao monte para buscar a presença do Senhor, você vai, ao som de qualquer pressão, você vai fabricar deuses para poder tomar um canto onde você precisava era estar alinhado com o Senhor. E estes deuses, em vez de te aproximar do teu propósito, eles vão te lançar a ira de Deus. Se você não escolher dentro do seu coração ir à presença do Senhor, a tua vida ela vai continuar definhando a ponto de todas as coisas serem mais importantes do que a graça do Senhor. E tudo se tornará Deus para ti, menos a presença de Deus. Sabe qual é o pior disso? O pior de tudo isso é que se nós não tivermos cuidado, muitos de nós estamos vivendo debaixo de uma rotina de vida que, se o Espírito Santo for embora, a gente não vai nem sentir falta, porque ele não está fazendo nenhuma diferença mesmo. Eu falo isso com um coração muito pesado, mas com uma realidade do que está sendo vivido na maioria das pessoas. Se nós não subirmos ao monte, desejarmos a presença do Senhor, nós vamos continuar construindo as nossas vidas debaixo dos nossos próprios deuses. Porque, como disse aí um grande pensador, o coração do homem é uma fábrica de deuses. E tudo, quando nós tiramos o coração da presença de Deus, tudo vai fazer vai ter mais importância, vai ter mais valor do que a própria presença de Deus. E o Senhor, Ele não nos chamou para viver debaixo dessa perspectiva. Estava ali fora testemunhando, conversando com o pessoal. 17 anos atrás, eu estava no ápice do desespero, salgado dentro da Umbanda, eu tinha tentado suicídio várias vezes. E eu precisava experimentar algo que fosse mais poderoso do que todos aqueles demônios que eu estava servindo. E quando eu me converti, eu estava com um namoro só a misericórdia. Só a misericórdia o namoro. Mas quando eu me converti, eu tive o entendimento de que eu precisava de viver algo tão intenso, que fosse muito mais forte, muito mais profundo, tivesse muito mais poder do que tudo aquilo que eu servia. E eu conheci tudo isso em Jesus. E quando eu conheci tudo isso em Jesus, eu pensei dentro do meu coração: ou eu tenho uma vida radical diante da presença do Senhor, ou ela não vai fazer sentido. Eu cheguei para a abençoada que estava namorando e eu disse: temos dois caminhos. Ou nós vamos os dois para os pés do Senhor, ou a partir de agora nós vamos cada um para um caminho. Porque eu necessito de Jesus. Porque eu preciso mergulhar em algo que seja muito mais poderoso de tudo aquilo da qual eu saí. E se eu estou casado hoje, com a Rosinha, significa dizer que o livramento foi grande. Que a escolha por Jesus foi a melhor escolha da minha vida. Mas escolher o Senhor é uma decisão. Falar face a face como um amigo, falar o outro é uma decisão não da parte de Deus, porque no que depende de Deus já está tudo pronto. É uma escolha que depende de você, depende de mim. Aleluia. Porque no que depende de Deus, o caminho já está tudo pronto, já está tudo preparado. A porta da graça está aberta para qualquer um que deseje mergulhar, que deseje adentrar esta porta. E perdemos forças em tantos deuses que não fazem sentido das nossas vidas. Quando você começa a estudar um pouquinho a palavra do Senhor, você vai entender que tem um ditado que a minha mãe ela sempre usou, muitos anos: você só dá o que você tem. Quando você vai estudar esse contexto de Moisés e Arão entrega para o povo aquilo que ele carregava dentro de si. Relacionamentos superficiais vão nos levar a entregar ao povo deuses que vão destruir as nossas vidas e as vidas daqueles que estão nos ouvindo.
É por isso que o evangelho está tão conturbado, sendo pregado qualquer tipo de evangelho, menos o evangelho verdadeiro. Porque o homem está se amoldando ao desejo do seu próprio coração. E não existe como o homem chegar ao nível de falar ao Senhor, falar com o Senhor face a face, se ele quiser construir um relacionamento baseado no seu próprio coração, nos seus próprios deuses, nas suas próprias vontades. Porque se existisse, não precisávamos de Jesus. E aí nós estamos muitas vezes nos perdendo em Deus e tem destruído as nossas vidas e os nossos ouvintes, porque não queremos mais ir aos pés do Senhor. E baseado nesse ditado, nós só damos aquilo que nós temos, Arão deu o Deus que ele carregava dentro de si. Mas como na verdade o que nós precisamos era, que o povo precisava era o Deus que Moisés estava buscando, porque esse era aquele que fez a diferença na vida de Moisés. Sabe por que eu decidi, Jonas, no meu coração de entregar tudo? E eu cantei esse louvor por muitas vezes, eu te entrego tudo. Inclusive, no dia que eu me acidentei, eu estava justamente louvando esse louvor. Senhor, eu te entrego tudo. Eu não vou louvar, porque se eu for louvar, você vai tudo embora. Eu deixo aqui para o pessoal. Mas, Senhor, eu te entrego tudo. Aleluia! Porque para mim a vida só vai ter sentido quando eu conseguir te entregar tudo. Porque o Senhor me deu tudo. Então eu quero viver justamente nessa perspectiva de que o tudo para mim não é aquilo que eu tenho, mas é a disponibilidade do que eu posso buscar em Ti. Eu estava louvando justamente isso, Daniel. Eu te entrego tudo que há em mim. E aí depois desse louvor, eu louvei aquele outro, tudo eu entregarei. Inclusive até um louvor da nome da tudo eu entregarei, sim, por Ti, Jesus, bendito tudo eu deixarei. Sabe qual é o fantástico de tudo isso? É que quando nós estamos na perspectiva de que um relacionamento profundo com o Senhor realmente faz sentido, se não tiver o status social, não vai fazer diferença. Se não tiver o dinheiro no bolso, não vai fazer diferença. Se não tiver os seguidores, não vai fazer diferença. Mas se não tiver Jesus, vai fazer toda a diferença. Eu falando sempre ao Senhor desses últimos dias. Senhor, Tu és o que há de melhor na minha vida. O que há de melhor na minha vida não é a minha esposa, não é a minha filha. O que há de melhor na minha vida é a presença de Deus. Depois disso, o que há de melhor na minha vida é a minha esposa, depois a minha filha e depois as outras coisas. Mas enquanto nós trilharmos a nossa vida pautados em deuses que estão sendo produzidos pelos nossos corações, nós nunca vamos experimentar o que é falar com o Senhor face a face. Fantástico porque Moisés ele tem esse entendimento de uma profundidade tão grande que, nesse contexto do capítulo número 33, Deus falando com Moisés diz assim, vai, sobe daqui e eu vou enviar um anjo contigo. E esse anjo vai se responsabilizar para abrir os caminhos, ele vai lutar as tuas batalhas, ele vai guerrear as tuas pelejas, ele vai ser o encarregado que vai te conduzir. Mas quem conhece o coração do Senhor não está preocupado com aquilo que o poder de Deus pode trazer, apesar de que a vivência com o Espírito Santo é tão tremenda que quanto mais você busca, mais o poder de Deus emana sobre a sua vida, mais ele vem sobre você e ele vai através de você. Mas no dia que não há manifestação desse poder, você está com a mesma perspectiva, com o mesmo coração, com a mesma intensidade, porque você não vive por aquilo que se manifesta em você. Você vive pela convicção de que o Senhor Ele está, o Senhor Ele é, o Senhor Ele não falta, o Senhor Ele não abandona, o Senhor Ele não rejeita. E se não houver a manifestação do poder, se o anjo não descer no ambiente, está tudo bem. Se o anjo descer, glória a Deus, porque Deus está com o controle de tudo, mas se ele não descer, está tudo bem, porque eu carrego algo dentro de mim que é muito mais poderoso do que um anjo. Moisés olha para Deus e disse, eu imagino Moisés dizendo, trazendo para a tradução de hoje, a minha tradução, ele olhando para Moisés e disse assim, Senhor, muito obrigado, o anjo é muito bom.
A história conta que um anjo só matou cerca de 185 mil homens. Só um. Um anjo é muito bom. Mas depois que eu conheci um caminho onde eu falo com o Senhor face a face, eu consigo acessar algo que é muito mais poderoso do que está debaixo da autoridade de um anjo. Eu consigo acessar algo chamado a tua presença. E andar na presença do Senhor é muito mais sobrenatural do que você andar debaixo da perspectiva de qualquer outra atividade. Tendo ou não tendo. É porque tem coisas que a gente guarda dentro do nosso coração, né, para soltar mais na frente, porque as coisas elas começam a fazer sentido com o passar do tempo. Às vezes a gente não está entendendo aquilo que Deus está movimentando, mas as coisas começam a fazer sentido com o passar do tempo. Eu nunca falei esse discípulo para ninguém, nunca contei isso para ninguém. Mas teve um momento, pastor, lá na nossa tribulação lá, que eu tinha que saber onde eu ia gastar aquilo que eu não tinha, se eu comprava a comida ou se eu pagava a conta. E por muitas vezes, falei para Rosileite, não sei se você vai lembrar, por muitas vezes, eu não comprei alguma coisa que eu queria comprar, para comer, para poder não faltar em outro canto. Sabe qual é o mais, sem hipocrisia, porque Deus ele sonda o nosso coração e eu não tenho tudo que eu disse que apareceu lá. Sabe qual é o mais fantástico disso, Senhor? É que ninguém nunca ouviu essa história, mas ela aconteceu. Mas nessa decisão de comer ou não comer, a presença do Senhor ela estava lá. Aleluia. Glória a Deus. A presença do Senhor ela nunca faltou. Porque Deus sabe a forma de agir. Deus sabe a forma de tratar os nossos corações. E Deus sabe também a forma onde vai levar as nossas vidas para que sejam tratados os nossos corações. Comigo aconteceu coisas, com você é outro, mas o que importa é que você permaneça com o desejo do seu coração de acessar aquilo que está disponível para você. E é a presença do Senhor. Glória a Deus. Moisés olha para Deus e diz assim: Senhor, um anjo muito bom, obrigado. Mas não me deixe arredar o pé daqui se a tua presença não for comigo. Se a presença de Deus não fizer sentido para você, nada mais na sua vida vai fazer. Se a presença de Deus ela não for a alegria do teu coração, você pode estar desfrutando de milhões e milhões de reais, a sua vida ela não vai ter sentido nenhum. Mas quando você traz essa verdade do seu coração, se a presença do Senhor estiver com você, pode faltar o que faltar, o seu coração vai permanecer no mesmo lugar. O seu coração vai estar na mesma perspectiva. O seu coração vai estar desejando a mesma coisa. Glória a Deus. É fácil para o pai de família decidir se come ou se não come? Claro que não é. Mas seria muito pior se ele tivesse que decidir ter a presença de Deus ou não ter a presença de Deus. E por muitas vezes eu falei ao Senhor isso. Pode tirar o que precisar tirar. Mas me ajuda na minha fé. Porque se não tocar na minha fé, por mais que falte o que faltar, o meu coração ele vai permanecer no Senhor. E pela misericórdia do Senhor. Não está indo como a gente quer estar, mas pela misericórdia do Senhor nunca mais faltou nada. Aleluia. Nunca mais faltou nada. Testemunhos a gente tem de diversos. Muitos e muitos tristes, mas muitos e muitos muito mais alegres. Eu consegui chegar ao nível de consciência diante de tudo isso que aconteceu e eu comecei a fazer o quê? Agradecer a Deus. Por quê? Porque eu fui assaltado, porque eu passei por todo esse percurso, porque a empresa ela não prosseguiu, mas pelo principal,
pela convicção de que Deus está no controle de tudo das nossas vidas. Talvez você esteja aqui essa noite chorando por alguma coisa que não deu certo para você. Uma empresa, um namoro. Talvez você esteja chorando aqui por alguma coisa que não se encaixou. Mas nunca queira amargar na sua vida a ausência da presença de Deus. Porque mesmo que te falte todas essas coisas, se tiver a presença de Deus, há uma possibilidade de você recomeçar de novo. Eu tenho sempre falado com a Rosier, nós estamos no caminho de recomeçar. No momento que nós nos estabilizarmos, nós vamos tentar de novo. E se não for da vontade de Deus, tentar outra vez, mas o que importa é que nós estamos no caminho correto, que é o caminho onde nós estamos desejando tocar no coração dele. É o caminho onde nós estamos desejando olhar um para o outro e dizer assim, ó, valeu a pena, porque daqui para trás, por mais que não tenha dado certo muitas coisas, mas o principal deu certo, sabe o que foi? A nossa fé, ela não fraquejou diante da presença do Senhor. E nesses momentos de tormenta nós conseguimos contemplar o que é falar o Senhor face a face, como um amigo fala ao outro. Você só vai conseguir chegar a esse nível de intimidade que está descrito na palavra do Senhor por tantos e tantos outros homens e mulheres de Deus, se você der o primeiro passo, que é desejar dentro do teu coração. E é desejar com o desejo de que algo que toca realmente com tudo aquilo que você tem. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero te fazer um convite especial dessa noite. No que tange a intimidade, avalie o teu coração quando você chegou aqui essa noite. No que tange a presença de Deus, avalie o teu coração quando você chegou aqui essa noite. Existe um caminho da parte do Senhor onde as coisas fazem realmente sentido. E o Senhor, Ele não te trouxe à existência a viver uma verdade onde Ele quer que você paute a sua vida num caminho de superficialidade, não. Pelo contrário, Ele quer te chamar para perto. E chamar para perto é onde a sua vida vai fazer sentido. Chamar para perto, estar perto do Senhor é onde a sua vida vai realmente fazer sentido. Talvez você seja um profissional bem-sucedido, seja um empresário bem-sucedido, não conheço, mas talvez tenha. Mas será que o Senhor Ele te chamou só para isso? Só para ser um profissional bem-sucedido, um empresário bem-sucedido? Ou será que existe algo mais profundo? Será que você tem coragem nesta noite de fazer uma avaliação? Quem realmente tem dirigido a tua vida? Se são os deuses fabricados pelos nossos corações, ou se você tem conseguido pautar a tua vida nessa convicção de que a presença do Senhor ela é tão tremenda, ela é tão poderosa, ela é tão forte, ela é tão acessível que Ele fala com você face a face. O que é mais fantástico diante de tudo isso é que o caminho está aberto para todos. Porque a palavra do Senhor fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é todos. Aleluia. A palavra do Senhor fala que o Senhor amou a todos. Mas a Bíblia não narra 100 Moisés, 10 Moisés, 1 Moisés, 2 Moisés. A Bíblia narra 1. Mas será mesmo que Deus, com todo o seu poder, com toda a sua grandiosidade, queria, se só existisse um Moisés, só um homem falasse com ele face a face, ou será que ele queria se manifestar com a sua graça sobre toda a humanidade? Então eu te desafio nessa noite a avaliar como está a tua vida diante da presença do Senhor.
Como está o teu coração diante da presença do Senhor? Espírito Santo. Como está a tua realidade baseada no teu relacionamento diante da presença do Senhor? Porque só diante da presença do Senhor, com um relacionamento verdadeiro, é que vai fazer sentido. Em nome de Jesus. O que as circunstâncias têm produzido na tua vida? Tem produzido na tua vida adoração ao Senhor, entrega ao Senhor? Ou você tem dado mais a atenção aos deuses que têm pressionado você do que a presença de Deus? Agora eu vou mais profundo. Se tirasse aquilo que é mais importante da tua vida, o que sobraria? Somos pregadores, aqui tem alguns pregadores, alguns jovens pregadores, a qual eu tenho acompanhado daqui no sítio, ali da sede também. Mas se te tirassem a oportunidade de pregar, o que é que sobraria? Levitas de louvar, se te tirassem isso, o que é que sobraria? Se hoje faltasse lá, se as portas da tua empresa fechassem, está repreendido em nome de Jesus, isso não vai acontecer, mas se fechasse, será que aquilo que você carrega até hoje seria suficiente para você recomeçar? Se nos tirasse hoje o cargo de pastor, nós somos seres humanos iguais a vocês, será que sobraria alguma coisa, né? Como vai a tua vida essa noite? Existe um caminho aberto. Inclusive, mais uma vez, ele está aberto hoje, porque onde a presença do Senhor está, esse caminho está aberto. Que é o caminho de construir uma história de verdade. Nós precisamos viver aquilo que está escrito lá em Romanos. Serem conformados com aquilo que está natural demais. Serem conformados com o sistema desse mundo. E quando nós entramos nesse nível de estarem conformados, nós precisamos buscar um outro nível, e esse outro nível é aos pés do Senhor. O falar face a face com o Senhor está disponível hoje para mim e para você. Agora a pergunta é: você está disponível aí a subir ao monte? Aleluia. A entregar o coração? Aleluia. A render aquilo que faz realmente que faz realmente sentido, no lugar certo, a entrega certa, no momento certo. Não é do interesse da parte de Deus que você seja assistente de culto, mas é do interesse da parte do Senhor em que a verdade que é pregada aqui, ela faça sentido dentro do seu coração, para que isso ative a sua vida de uma tal forma que mude quem você é. Aleluia! Como está o teu relacionamento com o Senhor? Eu vou deixar você avaliar aí enquanto o ministério de louvor faz essa canção. Mas seja sincero. Sabe por quê? Porque tem um atributo de Deus que eu mais admiro depois do seu amor, sua misericórdia, que é a onisciência. O que é que significa isso? É saber todas as coisas e da presença de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Eu sou exatamente aquilo que eu sou, meu avô. Exatamente o que eu sou. Aleluia. Então não tem como mentir para Deus, mas tem como vir para um nível de intimidade onde você vai ter a sua vida transformada a ponto de Ele falar face a face. Aleluia. Com você. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Espírito Santo de Deus. Moisés falava com o Senhor face a face, como um Faraó. Porque ele ouviu o convite da parte de Deus e ele desejou, ele respondeu, ele subiu o monte. Será realmente que não está na hora de eu e você nós subirmos o monte? Da verdade, da profundidade, da intimidade, de buscar essa presença. Espírito Santo. Vale a pena entregar. Vale a pena entregar. Vale a pena entregar tudo. Essa noite é noite onde o Senhor te convida para subir no monte, para vir para face a face, para andar nesse nível de verdade, a ponto de realmente a palavra do Senhor fazer sentido. Tem algo muito mais profundo. Moisés entendia que o Senhor era uma fonte inesgotável, por isso que ele estava sempre aos pés. A palavra do versículo de 11 que nós lemos fala que Moisés falava face a face, mas no versículo de 18 diz que Moisés olhou e disse para o Senhor: eu quero ver a tua glória. Porque Moisés entendia que o caminho que ele tinha percorrido até aquele momento, onde ele falava face a face, mas pelo poder ser uma fonte inesgotável, ainda existia algo mais para ser vivido, algo mais para ser compartilhado, algo mais para ser trabalhado. E nesta noite, o Senhor te chama para subir um monte. Sai desse relacionamento superficial e vem de verdade. Vem de verdade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma boa noite para você entregar tudo. Já tentou até agora com as tuas próprias forças, com os teus médios, com os teus deuses, então entrega tudo. Porque o Espírito Santo ele permanece a falar face a face, a procurar alguém para falar face a face. Coisa grandiosa é você estar no meio do vendaval, mas você terá convicção no coração de que aquele lugar é exatamente o lugar onde você precisa estar, porque ali é onde a manifestação do Senhor, a sua presença tem se revelado, e independente de ser um lugar de mudança, um lugar de tribulação, ali é exatamente o momento onde você precisa ir. Aleluia. Se permita hoje construir aquilo que ainda não foi construído até hoje. Falo com muita propriedade. Vale a pena dizer assim: eu te entrego tudo. Vale a pena dizer: eu te entrego tudo. Que em nome de Jesus, dentro do teu coração seja formalizada essa realidade de que vale a pena desejar a presença do Senhor.